Salve a igreja com a paz do Senhor. Somos gratos ao nosso Deus, né? Deus já falou conosco, já possamos sentir a presença do Espírito Santo. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que se encontra no livro de João. Aleluia. Livro de João, capítulo de número 5, bastante conhecido da igreja de Deus, onde nós vamos ver a cura de um paralítico. E nós sabemos que o nosso Deus ele ainda não mudou, ele permanece o mesmo. Aleluia. João, capítulo de número 5, versículo de número 2 em diante, que diz: Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tinha 5 apêndices, e nesse jazia grandes multidões de enfermos, cegos, mancos, recheados, esperando o movimento das águas. Portanto, o anjo descia certo tempo ao tanque e água, e o primeiro que ali descia depois do movimento de água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo de sequerificação. E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água se agite me meta no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou sã, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Versículo de número 14 que diz: E depois Jesus entrou no templo e disse: Eis que está sã, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Estamos aqui diante de uma palavra onde Jesus nos mostra, através dessa palavra, de um paralítico que havia 38 anos, em busca de um milagre, em busca de uma resposta, em busca de uma cura. E nesta tarde, antes de começar a falar dessa palavra, quanto tempo faz que você está esperando algo do Senhor nesta tarde? Mas sabe que o nosso Deus, Ele é Deus de resposta. É Deus, aleluia, que não desampara os seus. Porque se nós analisarmos esta palavra, este paralítico estava à beira de um tanque, esperando um milagre, esperando uma cura, que ali o anjo descia e agitava as águas. Mas ali diante daquele tanque também havia grande povo, grande multidões que se encontrava enferma, que se encontrava no estado melhor do que ele. Porque a palavra do Senhor nos revela, a palavra do Senhor nos relata que toda vez que esse homem ia descer sobre a água, um descia primeiro do que ele. Quem sabe você nesta tarde está com esse mesmo pensamento, olhando e vendo o milagre do irmão acontecendo, e você perguntando para o Senhor: cadê o meu milagre? Mas nesta tarde sabe que Deus, Ele pode te dar o teu milagre, porque Ele é aquele que foi de encontro àquele paralítico. E nesta tarde Ele também pode ir de encontro, aleluia, a você neste lugar. Glória a Deus. Porque ali havia grande enfermo, ali havia manco, mas esse homem era paralítico. Ele precisava, aleluia, de uma pessoa para colocar ele no tanque, porque ele não tinha, condição de descer daquela cama e ir até aquele tanque. Ele necessitava de alguém, mas esse alguém um dia chegou na vida dele, que foi Cristo. E nesta tarde você também precisa de alguém, e esse alguém é Jesus, que pode resolver o meio teu problema nesta tarde. Porque se nós analisar, esse paralítico estava ali à beira do tanque. A Bíblia nos relata que era 38 anos. 38 anos não é 38 dias, não é 38 meses. 38 anos é muitos dias que nós analisar. Será que nós tínhamos parado para esperar igual esse paralítico que estava ali esperando, porque ele tinha fé? E como é que está a nossa fé nesta tarde? Será que queremos esperar no tempo do Senhor? Porque a palavra de Deus diz
ele tivesse desistido. A palavra de Deus nos mostra, se ele tivesse desistido, ele não tinha alcançado o milagre. E nesta tarde não é tempo de desistir daquilo que você, aleluia, necessita do Senhor, porque o Senhor no tempo certo irá chegar sobre a tua vida. Você pode estar na espera, você pode estar, aleluia, fazendo muitos tempos esperando, mas espera no Senhor, porque o Deus de milagres, Jesus de milagres, qual nós servimos, Ele pode resolver o teu problema nesta tarde, porque para este paralítico que estava sobre aquela cama, para ele era impossível, ele necessitava de alguém, e você nesta tarde também precisa de Jesus para fazer aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos de Cristo para fazer o milagre. Eu não sei qual milagre que você nesta tarde está esperando no Senhor, mas o Senhor é aquele que conhece e sabe o milagre que você tem pedido. Ele tem ouvido a tua oração que você tem contado para Ele, e no tempo certo dele Ele irá chegar sobre a tua vida, porque ali estava, e a palavra de Deus nos diz que ali havia muitos enfermos, muitos doentes à beira desse tanque esperando o milagre. Mas o dono do milagre, que é Jesus, chegou para aquele homem e perguntou para ele, dizendo: queres ficar sã? E ele responde para Jesus dizendo: Senhor, não tem homem algum que me meta, que me coloque no tanque. E ele disse: pega a tua cama e anda. O segredo nesta tarde é nós pegar a nossa cama e andar. Qual é a cama nesta tarde? Alabassurianda, Ramanabassur, que você está em cima. Qual é a cama? Será que é a cama do deserto? Será que é a cama do vale? É a cama da enfermidade? Mas o Senhor é aquele que tem milagre. O Senhor é aquele, aleluia, que vai além da medicina. O Senhor é aquele, aleluia, que pode nesta tarde mudar a situação, mudar a história, virar o quadro da história para dar vitória àquele que serve a Ele. Aleluia. Porque nós sabemos que este homem estava ali 38 anos, esperando este milagre, 38 anos de perseverança, e nesta tarde persevere e continue existindo, continue, aleluia, fazendo a vontade do Senhor, continue batendo na porta, continue na beira do tanque, porque Jesus vai chegar na tua vida e vai fazer o milagre acontecer sobre você nesta tarde. Glória a Deus. Porque este homem estava deitado. Quem sabe também você se encontra prostrado diante da dificuldade que você tem enfrentado nesses últimos dias. Mas o Senhor é aquele que nos garante através da sua palavra que Ele não prova além das forças que nós possamos suportar. Ele sabe e conhece até onde eu e você pode suportar, pois é tempo de nós descansar o coração. Mas você pode dizer: mas você não sabe o que eu estou passando. Mas o Senhor é aquele que contempla e tem visto o que você tem passado nesses últimos dias. E Ele nesta tarde pode ir ao teu encontro. Ele nesta tarde, pode fazer aquilo que você não pode fazer. Porque aquele paralítico estava deitado sobre a cama, mas quando ele teve encontro com Jesus, Jesus disse para ele: pegue a tua cama e anda. Nesta tarde, o estado que você estava prostrado, você quem passa a carregar, você quem passa a andar, porque o Senhor é aquele que pode dar a vitória. O Senhor é aquele que mudou a situação desse paralítico, e Ele pode nesta tarde mudar a situação que você está enfrentando, aleluia, nesta tarde. Glória a Deus.
Muitas das vezes o Senhor manda nós levar a cama para nós não se esquecer de aonde Ele nos tirou. Porque muitas das vezes, aleluia, muitos recebem a bênção e se esquece, aleluia, de Jesus, se esquece daquele que o curou. Mas o segredo é levar a cama para não se esquecer de onde Jesus tirou, de onde Jesus curou, de onde Jesus libertou. Nesta tarde, pega a tua cama e anda. O judeu disse para aquele paralítico: hoje é sábado e pela lei não pode andar com a cama nas costas, não. Mas ele disse através daquele, dizendo: aquele que me curou disse: pega a cama e anda. Não importa qual é o dia que Jesus vai fazer o milagre. Muito pode chegar na tua vida dizendo: este dia não pode acontecer, mas saiba que vai acontecer, porque Deus, Ele tem hora certa, tem o dia certo e tem o dia marcado para fazer o milagre sobre a tua vida. Glória a Deus. Mas o segredo é perseverança. O segredo é existir. Como é que nós perseveramos? É não saindo da presença, buscando em oração. Nesta tarde, aquilo que você tem pedido a Deus, você tem apresentado em oração ao Senhor e tem descansado o teu coração, porque Deus é aquele que quer que você leve a cama, quer mudar a história, quer mudar este estado. Esta cama que você se encontra prostrado, você quem passa a carregar, porque Jesus, Ele está no controle. Ele é aquele que pegou a cama e saiu andando para casa. Mas diz a palavra do Senhor que chega um dia e ele tem um encontro com Jesus no templo. Jesus disse para ele que não peque mais, para que não aconteça danos piores. Nesta tarde é quando nós receber a bênção do Senhor. O segredo é nós estar em santidade, para que não venha, aleluia, acontecer coisas piores, porque nós sabemos, aleluia, que o maior milagre sobre a nossa vida é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. É a salvação que nós temos ali ao lado do Senhor e morar no céu com Ele. Porque muitas das vezes, muitos acham que a maior bênção é receber uma bênção material, mas a maior bênção que nós temos é reconhecer que só Cristo salva, que só Cristo liberta, que só Cristo é aquele que pode nos dar a verdadeira vida, porque a vida que nós encontramos aqui é passageira. A Bíblia relata de uma vida eterna e nós temos o direito de escolher essa vida, e que nós nessa tarde possamos escolher de morar ao lado de Cristo no céu, a casa a qual Ele tem preparado. Nesta tarde eu não sei qual estado que você está passando, eu não sei quanto tempo, quanto ano faz que você está pedindo, mas o segredo é continuar na porta. Continue na porta, porque esse paralítico estava esperando, e você nessa tarde está esperando o que do Senhor? Pega a tua cama e anda, porque o Senhor quer fazer milagres sobre a tua vida. O Senhor quer mudar a história, porque quem sabe muito pode ter chegado ali para aquele paralítico e dizendo: paralítico, vai para a tua casa, já faz muito tempo que você está aí e não tem recebido o milagre. Tem muita gente chega para nós dizendo: é tempo de desistir, não persevere mais porque não vai acontecer. Mas não desista, porque o Senhor vai chegar sobre a tua vida, porque o livro de Eclesiastes nos diz que há um tempo determinado abaixo do céu e em cima da terra. Esse paralítico estava esperando o movimento, mas chegou um dia que Jesus foi ao encontro dele e o grande milagre aconteceu. Não foi necessário ele descer sobre a água, mas só de ouvir a voz de Cristo e obedecer a voz do Senhor. E nesta tarde o segredo também é a obediência à voz de Deus. Se Deus mandar, você obedeça. Se Deus mandar você pegar a cama e levantar, levanta. E
começa a andar com esta cama que tem te sufocado, que tem te entristecido, que tem te angustiado, que tem, aleluia, muitas das vezes você tem interrogado: Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Mas saiba que Deus é aquele que tem visto e tem contemplado, quando você tem orado, quando você tem clamado a Ele. Persevera. O tempo pode estar durando, passando muito tempo, mas o segredo é perseverança. O segredo é persistir, o segredo é buscar. E nessa tarde busque, não dê ouvido à voz do adversário, mas dê ouvido à voz de Cristo, porque a voz de Cristo nessa tarde quer explicação. Pega a tua cama e anda, porque o milagre está para chegar. Eu não sei qual milagre que você está pedindo, mas o Senhor sabe qual milagre que você tem necessitado, que você tem pedido, que você tem clamado. Por nesta tarde continue, não importa quanto tempo faz, mas o Senhor é aquele que não perdeu ainda o controle e não vai perder o controle da tua vida, porque a tua vida está guardada sobre a mão do nosso Deus e a tua vida está sobre a mão de Cristo. Espera o milagre, assim como esse paralítico esperou. A Bíblia não relata se ele nasceu já com essa enfermidade, mas a Bíblia relata que ele havia 38 anos sobre a enfermidade. A Bíblia não relata o tanto de tempo, a idade que ele tinha, mas relata o tempo da enfermidade que ele tinha. E nessa tarde, quanto tempo faz que você espera o milagre do Senhor? Quem sabe pode ser hoje o teu milagre. Ele quer que você pegue a cama e anda, deixa o povo falar, mas ouve a voz de Cristo, porque Cristo vem aí para te dar a vitória. O segredo é levar a cama, e a cama pode estar pesada, mas quando o Senhor chega, Ele ajuda você a carregar. Você está apostado sobre a cama, mas aí vai mudar o estado, e você vai passar a carregar ela, porque o Deus de milagre está sobre a tua vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus.